Convidamos a maestrina do coral Olhos da Luz a cantar Flor de Luz, Jesus. Senhor Jesus, eu quero encontrar a luz da paz que há em seu olhar. És o amor sublime, divina flor de luz. Orienta meus passos, me guia e me conduz. Ó Mestre amado, contigo eu quero estar, bem ao seu lado, aonde quer que eu vá. Sua luz me clareia, me busca na escuridão. Seu amor me norteia, aquece o meu coração. Senhor Jesus, permita-me encontrar a luz da paz que há em seu olhar. Se no escuro não vejo, se me é difícil entender, se no caminho me perco, se sinto encontro você, seguindo eu vou por este lugar, ao certo estou, aonde devo estar. Peço que me ilumine, seja sempre meu guia. Peço que nunca termine esta doce e serena harmonia. Ó Mestre amado, contigo eu quero estar, bem ao seu lado, aonde quer que eu vá. Convidamos Dona Maria do Carmo a fazer oração de abertura. As nossas vibrações a nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma reunião Toque no Manto de Jesus. Hoje comemoramos 8 anos de reunião. Falaremos hoje sobre Jesus como nosso guia, sobre a oração na nossa vida, porque saber pedir é importante, mas a gente nunca deve se esquecer que a vontade do Pai Maior sempre prevalecerá, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E sobre sermos instrumentos de Jesus. Como somos esses instrumentos? Né? Então, muito boa noite, boa reunião. Convidamos a irmã Shirley a fazer o estudo da lição 44. Oraremos do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós
atendemos ao pedido da Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, retomando a reunião da primeira terça-feira de cada mês, que é a reunião Toque o Manto de Jesus, em que a gente recebe a cada mês a incumbência de trazer um estudo do livro Ceifa de Luz de Emmanuel e Chico Xavier. E retomando a nossa reunião, com muita alegria, a gente vai dar sequência à leitura de número 44, intitulada Oraremos. E nessa leitura, Emmanuel traz para o estudo o versículo de número 14 do capítulo 5 da primeira carta de João. E João nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Emmanuel faz o seguinte comentário: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituirmos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que imaginamos, mas somos via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-los sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, queridos irmãos, na leitura então de número 44, intitulado Oraremos, Emmanuel vem nos falar a respeito da oração, mas eu acredito que de uma maneira muito mais exigindo de nós uma maturidade muito maior do que a gente tem acostumado a falar sobre oração
a estudar sobre a oração. O que eu quero dizer com isso? Emmanuel vem nos exigir, primeiramente nos ensinar, e também nos exigir a mudança de postura com relação à maneira que nós nos portamos frente às nossas rogativas, às nossas súplicas a Deus Pai. Nós já sabemos que a oração, ela não precisa ser uma oração longa. Ela não precisa conter palavras difíceis, um vocabulário rebuscado, elitizado. Nós não precisamos estar nas igrejas ou nos templos para orarmos, para dirigirmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos a Deus. Nós já sabemos que a verdadeira oração, ela precisa conter os nossos melhores sentimentos de humildade, de fé, de entrega do nosso coração, de entrega das nossas expectativas, dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas angústias, por que não? Que estão contidas naquela prece, naquela rogativa ao Pai. Tudo isso precisa estar na verdadeira oração para que ela realmente tenha o poder de alcançar a Deus. Precisa ter humildade, entrega, humildade de reconhecermos quão pequenos somos e a oportunidade que nos é dada de entregarmos nas mãos de Deus aquilo que nos aflige, que nos angustia, aquilo que nós desejamos, temos expectativa de realizar. E essa postura de maturidade que Emmanuel vem nos ensinar e ao mesmo tempo exigir de nós é o entendimento de que, na maioria das vezes, as nossas rogativas não coincidirão com os desígnios de Deus. Nós já sabemos que nós ainda não temos a maturidade necessária para pedirmos, para rogarmos a Deus aquilo de que nós precisamos, em detrimento daquilo que nós queremos. Existe uma enorme diferença entre aquilo que nós queremos, tendo essa visão e esse entendimento ainda tão limitado da vida espiritual. Nós queremos o imediatismo, as facilidades, queremos bens materiais, mas será que esses nossos desejos não nos complicarão ainda mais a nossa existência espiritual? E é nesse sentido que Emmanuel nos faz esse apelo, que a gente tenha a humildade de colocarmos nas mãos do Pai e falar: Pai, seja feita a tua vontade, não a nossa. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Porque nós ainda não temos a força necessária, o entendimento necessário para só rogarmos aquilo que realmente vai trazer um ganho espiritual, moral, para o ser espiritual que nós somos. Então que a gente tenha esse entendimento de que se Deus é paz, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade e justiça, que a gente consiga ter esse entendimento de que tudo que Ele realiza nas nossas vidas, através dos seus desígnios, são decisões de amor, de justiça e de bondade, visando não somente essa encarnação presente, de agora, mas Deus nos vê como seres imortais, em busca da perfeição,
buscando estarmos com Ele. Então, Emmanuel vem nos fazer esse apelo. Busquem essa maturidade em suas rogativas, em suas preces, em suas orações. Porque a partir deste momento que nós nos colocamos na posição de humildade, de entrega das nossas rogativas, das nossas orações a Deus, nós abrimos um caminho de entendimento para que a ajuda, o auxílio celeste nos venha com muito mais sucesso. Tenhamos essa maturidade, essa humildade e esse entendimento. Pai, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade e a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz pelo estudo e o convívio nessa noite. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Convidamos o irmão Josenaldo a fazer o estudo da lição 95, Cristo Guia, do livro Cristos, de João Nunes, pelo Espírito de Miramês. Ele estará sentado porque ele passou por uma recente cirurgia. Boa noite, pessoal. Estarei falando aqui pra gente hoje na reunião Toque Manto Jesus do livro Cristos, tá? Espírito Miramês por João Nunes Maia. Cristo Guia. Tu, porém, sê sóbrio com todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu mistério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Quem conhece o Evangelho sabe de onde vem todo o saber e todo o amor, que passa por nosso Senhor Jesus Cristo, chegando a nós. O nosso guia por excelência, vendo e ouvindo os nossos clamores, os nossos sofrimentos, reduz a sua capacidade energética no reino em que habita e desce às profundezas do abismo da terra, para nos inspirar, para nos consolar. A ave de luz baixa dos altiplanos superiores ao áspero solo terreno, como para fazer um reconhecimento das nossas necessidades e, por amor, nos deixa um tesouro grandioso como herança da vida. Esse tesouro é o seu exemplo de como suportar todas as coisas com serenidade, como viver em paz dentro das guerras, como viver envolvido no ódio, amando a todos sem distinção, como viver na imensidão das sombras, acendendo luz. E ainda, depois da sua partida para o seu reino, pela mediunidade de Paulo, nos pede para sermos sóbrios em todas as coisas. Lembra, igualmente, com amplitude de consciência, para que possamos suportar as aflições sem que o esmorecimento nos atinja, caminhar em todos os caminhos, levando a certeza no coração de que ninguém recebe o que de direito é o do outro. A justiça se encontra desde o raio globular às cadeias sem fim das constelações. Reclamar porque tu que vem ao nosso encontro tem endereço, tudo que vem ao nosso encontro tem endereço certo. E quem modifica o que haveremos de receber do comboio kármico quando ele estaciona em nossas vidas somos nós mesmos, pois a nossa consciência é um imã poderoso que somente atrai o que vibra na mesma faixa daquilo que somos. Procuremos entender as leis de Deus que nos regem e abramos o coração à fidelidade ao Senhor. Deixemos que os talentos do amor cresçam no nosso mundo interno e que a caridade ilumine todos os nossos interesses, pois a vida cerca-nos do melhor por atração dos nossos sentimentos. Muitos alegam que não pregam o Evangelho por lhes faltar tempo e condições outras. Como se enganam, pois a verdadeira pregação do Evangelho, a mais eficiente pregação dos ensinos do Cristo, é feita pelo exemplo. O que falta, portanto, para a exemplificação são os bons costumes, a boa vontade e a disposição de servir por amor
a todas as criaturas. E é a sequência dessa prática que nos dá e aumenta os nossos valores espirituais e morais. Cada criatura foi chamada para um ministério. Compete a cada qual compreender sua ação de trabalho na área que a vida lhe indicar. Cristo guia nos orienta por todos os ângulos da sabedoria e da verdade, dependendo de nós acompanhar os seus passos. Ele é o nosso mestre, dependendo de nós ouvir suas diretrizes. Ele é a água da vida e o pão que desceu do céu por acréscimo de misericórdia. Matemos a nossa sede e alimentemos a alma seguindo avante que não erramos o caminho, e não contristemos a consciência com atitudes que o amor desprova. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa leitura é muito bonita, né? Vem falar pra gente o quê? Cristo guia. O que é o guia? É aquilo que sabe, é isso que a gente entrega o nosso caminho, né? E confia nele, né? Então, assim, quando eu comparo, ele é um motorista, né, de um ônibus. Só que qual que é o caminho? O caminho é a nossa vida, né? Senhor, entrego-te o meu caminho, confio em ti, né? Então, e mais do que isso, ele é o exemplo para nós, né? Aonde que ele é o nosso guia sendo um exemplo. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, essa noite, é que sejamos o Cristo guia, que sejamos o exemplo, não é isso? O exemplo dos outros. Muito obrigado, boa noite. Convidamos a irmã Lívia a fazer o estudo da 8ª lição, Organização de Serviços, do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Meu nome é Lívia e eu vou fazer a leitura do livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. Lição 8. Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lisias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera profunda, tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheirismo de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, apresenta instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então, em nosso lar, um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição.
Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas, depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de divino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura, atingiram-nos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço, partindo daqui onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Portanto, apontando o palácio, continuou. Temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em uma forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário de sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Bom, eu compreendi dessa leitura,
organização de serviços é que todos os serviços espirituais possuem uma disciplina e uma organização que se aperfeiçoa a cada dia. Essa colônia Nosso Lar, ela foi descrita pelos espíritos e ela é uma colônia essencialmente do trabalho e de realização. E ela se divide em 6 ministérios. O Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. O Ministério da Elevação e da União Divina, eles estão mais próximos, eles nos ligam mais ao plano superior, enquanto que o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento nos aproximam mais das esferas terrestres. Então eu pude compreender que o plano espiritual possui muita disciplina e organização em seus serviços, né? Tudo lá é planejado, temos a governadoria, os ministérios, né? Os colaboradores, temos as férias periódicas, os espíritos também, alguns descansam, então tem toda uma disciplina. E o que eu achei, uma frase muito interessante que eu achei dessa lição, que me marcou muito, foi a seguinte: o pensamento humano transforma-se em potencial criador quando inspirados pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, que nós possamos compreender que nós definitivamente não estamos sozinhos, estamos, inspirados muitas vezes inspirados pela espiritualidade. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Convidamos a irmã Adelci a fazer o estudo do Evangelho, capítulo 18, item 7. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Boa noite. Eu sou a Adelci e vou fazer a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Item 7. Nem todos os dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os ventos transbordaram, e os ventos sopraram e vieram açoitar, e foi derribada. Grande foi a sua ruína. Olha, eu entendi da palavra o seguinte, que a gente tem que ter muita fé em Jesus, uma fé forte e muito forte mesmo. Tem que ter segurança e deve praticar a palavra, pôr a palavra de Jesus em prática, além da segurança, saber que Jesus não vai nos amparar. Nós temos que saber que Jesus é o poder e o reino e a glória para sempre. Convidamos a irmã Maria do Carmo a fazer oração de sustentação. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos na reunião Toque no Manto de Jesus. Vamos colocar nossa irmã Eliane nas nossas orações, todos os trabalhadores da casa e todas as pessoas que estão passando por muita dor. E coração que Jesus nos ensinou, nós vamos dar por início a reunião Toque no Manto de Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Convidamos o irmão Márcio a fazer a oração do passe. Boa noite, meus irmãos, presentes aqui na reunião Toque o Manto de Jesus. É um momento de elevação espiritual, em que nos colocamos à disposição do plano maior, no passe coletivo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, unindo as nossas mãos e as nossas mentes em favor de toda a humanidade terrestre, em favor daqueles que sofrem com seus medos, com suas inseguranças, com todos aqueles que sofrem pela fome. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos unir as nossas mentes em favor do nosso Brasil, em favor de todos os países do mundo. E unir os nossos pensamentos a essa falange do bem, essa falange médica que está realizando junto com os cientistas de todo o mundo, intuindo em favor do provisionamento da cura desse Covid-19. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, em favor de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Convidamos o irmão Ebert a ler o seu texto com o tema Seguindo os Passos de Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião Toque o Manto de Jesus. Estamos muito felizes com o retorno da reunião, mesmo de uma forma diferente, mas o importante é estarmos ligados ao mais alto, né? E no momento em que toda a humanidade, nosso país precisa tanto de união, né? de trabalho. Né? Então estamos muito felizes com esse retorno. Vamos à tarefa, né? O texto da tarefa, os passos de Jesus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. Como poderemos ser homens de bem se não vemos nos outros o homem de bem? O significado das coisas deve ser buscado pelos olhos de ver do Evangelho. Ao buscarmos com outros olhos, o engano acontece. São aprendizados simples que o homem deixa de lado exatamente por serem simples. Tudo isto à mão, o olhar alterado vê. O olhar na direção da dor alheia nos mostra os caminhos. O viver para os outros é a meta que devemos buscar o quanto antes. Treinado em família e levando aos poucos a quem quer que necessite de nosso carinho, tempo e ouvidos. Isso é amor. Isso é que nos faz
crescer. Isto é que o Cristo fez. Isto é que o Cristo faz e nunca deixou de fazer. Amor, carinho, atenção, quem não gosta? Assim, o homem paulatinamente caminhará em direção à sua tão sonhada felicidade. Deus, sendo o mais puro amor, já nos aguarda trabalhando em nosso favor. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Tudo faz crescer, faz melhorar. Faz do homem, aos poucos, o que o homem deve ser e ser de melhor. Filhos de Deus. Amado, amparado, fortalecido neste amor. Deus se revela a todo instante nas nossas dificuldades. Crescer é abrir os olhos e ouvidos para perceber a presença divina em nossas vidas. Abrir coração, abrir olhos. É o nosso dever, o nosso trabalho. Não recuseis a vinha que lhe é ofertada. Uma boa noite a todos. Convidamos mais uma vez o irmão Josenaldo a fazer o estudo da lição 84 na instrumentalidade. Livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, para a nossa reunião Toque o Manto de Jesus. Vou estar falando agora para a gente sobre o livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. 84ª lição. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou a cítara? Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensivelmente para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro, ainda, é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhantemente verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado, cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa em moinho, mas cultiva verdadeira incêncio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado, e achamos-nos, por nossa vez, muitos distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-nos as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Não é? Na instrumentalidade, né? Todos somos instrumentos do quê? Do Divino Mestre, mas temos o quê? Que sempre fazer o afino, não é isso? Pois não somos completos. Né? Toco o violão, estou tocando muito bem, mas eu não sei cantar. Então eu tenho que me afinar. A gente tem que estar sempre atento, não é isso?
né? E sempre sabendo as coisas de Deus, né? Opa, eu preciso melhorar em quê? Eu preciso melhorar nisso, né? Então foi isso que o Fonte Viva veio falar pra gente, né? Sobre afinar o nosso instrumento, porque ninguém é perfeito. Obrigado e uma boa noite para todos. Recebemos hoje a indicação de mais um livro para enriquecer a nossa reunião. O livro chama-se Páginas de Fé, de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. Hoje farei a leitura do capítulo 1, Palavras de Irmã, autora Maria Dolores. Palavra de Irmã. Deus te abençoe o pão, a quem te bate a porta, a suplicar-te o auxílio, alma querida e boa. Tristes irmãos na dor que os atordoa, impondo-lhes angústias a vida semi-morta. Deus te abençoe a roupa de que se recorta, mas roupa em que a nudez se galardoa, serviço em que te vais, de pessoa a pessoa, dando o brilho mais belo, a fé que te conforta. Deus te abençoe a paz, mantém a segurança, com que pregas o amor e espalha a esperança. Para que a tentação do mal não te abordoe, por todo o imenso bem que faz ante a vida, por tudo que constrói, tantas vezes esquecida, Deus te guarde, alma irmã, Deus te inspire e abençoe. Maria Dolores. Esse poema fala em bênção e eu faço delas as minhas palavras. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família, abençoe a todos os irmãos que estão perdidos nesse momento de dificuldade, esse momento de isolamento. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Convidamos a Dona Maria do Carmo a fazer a nossa prece de encerramento. As nossas vibrações a nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Convidamos a Magda a cantar a Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, es benedictus, es benedictus fructus ventris, entres tu, Iesus. Ave Maria. Assim damos por encerrada
a reunião de hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos a atenção de todos vocês e os convidamos para a próxima reunião, que será na primeira terça-feira do mês de junho. Grande abraço a todos.